Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder, com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior: a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições.
No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Boa noite a todos. Neste prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, neste dia, 9 de agosto de 2022, sensível ao delicado momento histórico que o país atravessa, eu, Letícia Sabatella, junto-me às quase 800 mil assinaturas de pessoas e entidades de toda a natureza, empresariais e de trabalhadores, associativas e profissionais, acadêmicas e do terceiro setor, num espectro de imensa pluralidade, somando-nos, enfim, às esferas da sociedade civil que prezam pela democracia e pela Constituição brasileira. Convidamos todas as instituições, inclusive as que estão aqui presentes hoje, a fazerem o mesmo. Esta instituição se agrega simbolicamente ao conjunto dos atos que ocorrerão em todo o Brasil no dia 11 de agosto, a partir de São Paulo, em torno da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, com o seguinte teor. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º da fundação dos cursos jurídicos do país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e a transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977, e reunidos ao mesmo território livre do Largo de São Francisco, independente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Sete horas e 5 minutos, seguimos juntos aqui no Novo Dia da CNN Brasil, girando o nosso timaço pelo país. Nossa próxima parada é em São Paulo, onde aconteceu ontem o maior evento em defesa da democracia e do sistema eleitoral. A gente acabou de falar bastante disso aqui agora na leitura das capas dos jornais, do portal da CNN. Evento na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP. Muita gente do lado de fora, muita gente do lado de dentro, mas muito mais gente assinando o documento. A assinatura é digital, já são 1 milhão de assinaturas desde ontem à noite, data do evento. Renan Fiuza vai trazer a repercussão que a leitura da carta pública teve em meio à população que aderiu ainda mais, uma parcela dela, evidente, aderiu ainda mais à assinatura do documento, né, Renan? Bom dia. Tudo bem, Colombo? Ótimo dia para você, para Stephanie. Ótima sexta-feira para todo mundo que está com a gente aqui na CNN Brasil. Sim, após a leitura da Carta pela Democracia no Largo de São Francisco, né, carta essa elaborada pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, a gente teve essa leitura por volta do meio-dia e 15. Aí sim, na sequência, o número de assinaturas saltou, ultrapassou 1 milhão de assinaturas. Vamos só lembrar que essa carta ela foi elaborada por professores, por alunos, ex-alunos, banqueiros, ex-ministros também do Supremo Tribunal Federal, alguns candidatos à presidência da República, e boa parte dessas assinaturas foi feita pela sociedade civil, pessoas como nós, a população de fato aderindo a essa assinatura. Como você bem adiantou, a leitura ela foi feita no Largo de São Francisco, um local simbólico, né, de muitas manifestações, acima de tudo pró-democracia, né, a favor da democracia. E eu tenho alguns trechos para a gente destacar que eu acho importante. Foi uma carta extensa, né? Um desses trechos diz o seguinte: ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. E aí também ressaltou algumas preocupações com relação às ameaças, né? São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil, a incitação à violência e também a ruptura de ordem constitucional. E por fim, temos um outro trecho aqui que diz o seguinte: no Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários, ditadura e tortura pertencem ao passado. Uma multidão estava acompanhando a leitura dessa carta, né?
várias pessoas acabaram lendo essa carta, acima de tudo as mulheres, né? Só que também tínhamos muitas e muitas pessoas do lado de fora acompanhando esse evento, esse ato democrático por meio de telões. Vamos só lembrar que também tivemos a leitura do Manifesto da Democracia e da Justiça, que foi organizado pela Fiesp, né? Que teve uma adesão de pouco mais de 100 entidades, 107 entidades, que também foi lida no evento. Além, né, como eu havia dito, desse ato público que aconteceu lá dentro, no Largo São Francisco, a gente tinha muitas pessoas do lado de fora. Muita gente está chamando essa carta pela democracia de uma carta aos brasileiros, às brasileiras, ou seja, um momento importante, o dia 11 de agosto ficando marcado aí como um momento onde muitas e muitas vozes estão pedindo sim para que tenhamos, obviamente, uma eleição que seja democrática, que todos os ritos sejam cumpridos, que todas as ordens sejam acatadas e que, acima de tudo, a voz pela democracia ecoe aqui, não só por São Paulo, porque a gente sabe que São Paulo foi de onde, né, essa leitura da carta partiu, mas muitos atos aconteceram também no mesmo momento da leitura da Carta pela Democracia aqui no país, aconteceu em outras cidades do Brasil. Então, que de certa forma essas vozes que pediram pela democracia ecoem, né? E a gente tem aí em outubro uma eleição, acima de tudo, democrática. Eu volto com vocês e mais uma vez, ótima sexta-feira. Em agosto de 1977, o Brasil vivia uma ditadura presente, cruel. Hoje o Brasil vive uma ditadura putativa. É um desgaste, porque eu não esperava mais que nós tivéssemos que lutar pela democracia. Que a democracia já estivesse enraizada dentro da mente dos brasileiros. Esse ato é um marco, porque está juntando todas as forças que no passado lutaram e resistiram para manter a democracia, o Estado de Direito e a solução dos problemas fundamentais do nosso povo. Hoje nós vamos iniciar uma avalanche democrática no Brasil. Já estamos vivendo esse momento sombrio. Destruição das conquistas, destruição do marco institucional brasileiro. A nossa Constituição está sendo afrontada, desrespeitada, violada, os direitos humanos completamente devastados. Por tudo isso, esse momento é de muita alegria, de muita esperança, mas sabendo que ainda há muito a fazer daqui para frente. O desemprego, a fome, né, a exclusão social, quantidade de crianças no meio da rua, a população LGBT no meio da rua, o racismo que vem assolando a gente desde o começo desse país, dessa formação civilizatória, que a gente tem as terras indígenas definitivamente demarcadas. Derrotar o bolsonarismo, limpar o neofascismo do Estado brasileiro. Segundo, construir uma democracia, mas não uma democracia formal de ir lá votar e exigir respeito ao voto. Uma democracia que representa para a classe trabalhadora a igualdade de direitos, que está lá na Constituição. Acesso à terra, garantia de emprego, de renda, de educação, de saúde, de cultura, de liberdade de expressão. E terceiro, nós vamos convocar a militância para, a partir desse ato, nós desencadearmos todo um processo de mobilização em defesa da soberania nacional. Porque a gente precisa de respeito e de uma democracia plena, um Estado de Direito funcionando, né, e representatividade devida, né, nas todas as casas, para que a gente possa voltar à normalidade e a gente continuar a lutar por tudo que a gente tem que lutar numa sociedade que se respeita e com políticos que respeitam a democracia. E daqui para frente, com mais força, com mais posicionamento, com mais presença, é para defender a nossa democracia. Nós queremos a democracia, que a democracia continue de verdade. Não seja uma democracia mentirosa, como é desse governo, entendeu? Nós queremos a democracia verdadeira. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.